Esta série contém descrições de violência. Às pessoas mais sensíveis é sugerida cautela. Meu nome é Renan Gardini. Sou jornalista da Band News Difusora. Ao longo de uma semana veiculou na rádio uma série especial de reportagens sobre os assassinatos brutais do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. O que você vai ouvir a seguir é essa reportagem, mas de um modo diferente. Faltando poucas semanas de completar um ano da morte dos dois, surgiu na redação uma dúvida sobre o que deveria ser feito para marcar essa data. Minha colega de trabalho, Clara Toledo, sugeriu um podcast sobre o caso. A ideia foi recebida pelo nosso chefe de redação, Maurício Max, com um entusiasmo relutante. Ele amou a ideia, mas o tempo era curto. Eu acabei abraçando o projeto no momento, mas sem a certeza e o aval de poder tocar ele para frente. Foi quando eu me uni à minha colega Cindy Lopes e ficou resolvido que faríamos não um podcast, mas uma série especial de reportagens sobre o caso Dom e Bruno. Cindy e eu trabalhamos bastante nessas reportagens, vindo para a rádio fora do nosso horário de trabalho e compartilhando o máximo de informações que poderíamos entre nós. A série foi ao ar na rádio e foi recebida com bastante aprovação dentro e fora das paredes da Band News. A ideia de compilar a reportagem em um único episódio de podcast e disponibilizar para o público já existia, mas sinceramente eu não tinha certeza se funcionaria tão bem. Podcasts criminais costumam ter uma linguagem bem diferente do que o rádio. Existe uma aproximação maior entre o público e a pessoa que está contando a história. Pensando nisso, eu resolvi unir a compilação das reportagens a essa narração, de modo que o formato não fosse estranhado por quem caísse de paraquedas aqui. Em respeito ao trabalho que eu realizei com a Cindy, eu não vou alterar nenhum conteúdo da reportagem original, mas em alguns momentos eu vou compartilhar informações a mais que foram mantidas de fora por conta das limitações da mídia em que ela estava sendo exibida. Imagina esse podcast como uma versão do diretor daquelas reportagens. Eu espero que gostem. O Vale do Javari é a segunda maior terra indígena do país e abrange os municípios de Guajará e Atalaia do Norte. Trata-se de uma área extensa de floresta amazônica, uma terra indígena. Lá se encontra a maior concentração de povos isolados do mundo, povos que pretendem se manter isolados. É nesse contexto que trabalhava Bruno Pereira. O indigenismo é mais que um trabalho, é uma ideologia, uma forma de viver a vida. É a dedicação diária à proteção e preservação de povos que são vistos apenas como selvagens por muitos, e não como seres humanos. 5 de junho de 2022. Vale do Javari. Bruno Pereira desapareceu em terras indígenas. Em sua companhia estava o jornalista britânico Dom Phillips, que escrevia um livro sobre a Amazônia com auxílio de Bruno. A partir do dia seguinte, as notícias. O Ministério das Relações Exteriores diz na manhã de hoje que o governo brasileiro seguirá acompanhando as buscas para encontrar o profissional da imprensa britânica Dom Phillips e o servidor da Fundação Nacional do Índio Bruno Araújo Pereira. A Polícia Federal afirma que a hipótese sobre a causa do desaparecimento do jornalista inglês e o indigenista da FUNAI ainda está aberta e não descarta nenhuma linha investigativa, inclusive a de homicídio. Dom Phillips e Bruno Pereira de referência do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira devem passar por análise comparativa com o sangue encontrado na lancha apreendida durante as investigações pela polícia. A coleta do material dos desaparecidos ocorreu na estação. Mas quem eram Bruno e Dom? Bruno da Cunha Araújo Pereira era natural de Recife, Pernambuco. O corpo foi velado em sua cidade, onde Bruno passava tempo quando estava fora do Vale do Javari. Entre os cânticos do povo chucuru, o barulho de instrumentos de percussão e a despedida da família do indigenista. Seu funeral foi marcado pela emoção de pessoas que conheceu e povos que o consideravam um herói. Existe uma pessoa por trás do nome. Uma pessoa cujo trabalho ajudou povos indígenas a serem vistos e não ignorados. Tinha 29 anos quando ingressou na FUNAI como agente de indigenismo em setembro de 2010. Bruno chegou a ser coordenador regional do Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte, mas, em 2016, após um conflito registrado entre povos isolados da região, deixou o cargo. No ano de 2018, retomou o trabalho e se tornou o coordenador geral da área da FUNAI, responsável por índios isolados e de recente contato. Em setembro de 2019, Bruno esteve à frente da Operação Corubo, uma ação de combate ao garimpo ilegal próximo aos indígenas isolados no Vale do Javari. Na época, pelo menos 60 balsas usadas ilegalmente na extração do minério foram destruídas. Um mês depois,
ele acabou exonerado do cargo. Bruno Pereira era reconhecido por seu papel na mediação de conflitos entre as comunidades indígenas, empresas e órgãos governamentais e se dedicou a viver nessas comunidades aprendendo suas línguas, costumes e desafios diários. Ele buscava entender quem defendia. Como conta Eliésio Marubo, coordenador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, e amigo pessoal de Dom e Bruno. O Bruno foi um cara que colaborou muito com os povos indígenas da região, de alguma maneira contribuiu para que a gente, de fato, fortalecesse uma pauta que ainda não tínhamos a possibilidade de fazer sozinho, né? Teve uma colaboração muito grande, não só na região, mas também na política indígena do Brasil, né? Como eu disse, é um amigo pessoal, um amigo da família, um amigo dos povos indígenas ali da região. Prova disso é que o povo Canamari até hoje faz muita referência, né? Quando fala o nome dele, faz muita deferência sobre tudo aquilo que ele produziu, né? Tem sido reconhecido cada vez mais o trabalho que ele deixou, eu digo, não só para a região do Vale do Javari. Em uma entrevista com a jornalista Rosiane Carvalho, Bruno afirma que considerava sua relação com os povos indígenas como sua prioridade. Sua relação com o Estado e FUNAI não chegava perto do que ele sentia pelos povos que trabalhava. Hoje estou abrindo um processo contra mim, recente agora, de semanas pra cá, entende? Eu não baixei, minha aliança é muito maior com os índios do que com o próprio Estado, e nem com a FUNAI, estou preocupado. Mas não boto essa questão para todos os meus colegas servidores. Não dá para botar o servidor sozinho contra uma máquina pesada dessa que é o Estado na mão deles. Sendo que eu não consigo, esse é perfil meu e de outros tantos, de fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo e ficar brincando de ter um cargo numa estrutura de poder dessa. Então eles vieram ameaçando. Estão abrindo processos contra vários do UP, né? Eu como colaborador e conhecedor da UP, eles não. Dominic Mark Phillips nasceu em 1965 na cidade de Babington, a 8 quilômetros ao sul de Liverpool, no noroeste da Inglaterra, mas nos últimos 15 anos morou no Brasil. Apaixonado pela Amazônia, o jornalista viajou diversas vezes para a região e dedicou a carreira para relatar a crise ambiental, exploração ilegal de recursos naturais e os problemas das comunidades indígenas. No Brasil, colaborava com o jornal britânico The Guardian e também escrevia para o New York Times, Washington Post e Financial Times. Suas matérias de denúncia trouxeram uma visibilidade internacional importante. Foi em uma reportagem para o The Guardian que Dom conheceu Bruno Pereira, em 2018. Os dois fizeram parte de uma expedição de 17 dias pela terra indígena Vale do Javari. O interesse em comum aproximou o jornalista do indigenista e, desde então, viajaram juntos para a região algumas vezes. Bruno é citado em algumas matérias de Dom Phillips para o Guardian, mais precisamente em trabalhos ligados ao Vale do Javari, os povos indígenas que vivem nele e ao garimpo ilegal. Com o auxílio de Bruno, Dom trabalhava em um livro chamado Como Salvar a Amazônia, quando adentrou no Vale do Javari pela última vez. O livro não chegaria a ser escrito por completo. Aqui cabe uma interrupção. O norte do Brasil é uma terra extremamente rica em cultura, cheia de pessoas bonitas, arte, música, culinária. Manaus é uma selva de pedra em meio a uma selva de verdade. Episódios de pessoas exprimindo ignorância sobre o norte são comuns, mas é ainda mais corriqueira a falta de atenção que essa região sofre. Em 2020, durante a pandemia do coronavírus, o Amapá sofreu um dos maiores blackouts da história do Brasil. O apagão resultou em vários outros problemas, incluindo falhas no sistema hidráulico do estado que comprometeram o abastecimento de água e a distribuição de combustíveis, o que dificultou o uso de geradores para manter a energia por um período curto. Foram mais de 20 dias sem energia. Em 14 de janeiro de 2021, Manaus parou de respirar. A crise no oxigênio do Amazonas foi o que me fez perceber o quanto a região norte é deixada à própria mercê. Durante uma pandemia mundial, a maior região do Brasil ficou sem oxigênio, o pulmão da Amazônia. Impossível ser amazonense e não ter ficado com o coração apertado no início de 2021. Vi famílias e pessoas próximas perderem pessoas e eu mesmo passei pelo drama que foram aqueles dias terríveis. Mas talvez isso seja uma história para outro podcast.
Apenas grandes eventos, grandes tragédias trazem o norte aos olhos do Brasil. A morte de Dom e Bruno foi um desses eventos. Existe um status quo no Vale do Javari. Crime, pesca ilegal, caça ilegal, garimpo ilegal. E no meio disso tudo se encontram os povos que Bruno e Dom se dedicaram a proteger. Eventos que não têm a atenção que deveriam porque o resto do Brasil ainda não aprendeu a olhar para o norte direito, até que uma tragédia aconteça. Segunda maior terra indígena do país, o Vale do Javari é uma área de proteção ambiental com mais de 8,5 milhões de hectares demarcados. A região tem a maior concentração de povos isolados do mundo e abriga diversas etnias indígenas, como os marubos, canamaris e corubos. No entanto, o território enfrenta uma série de desafios. A exploração ilegal de madeira, a pesca e a caça ilegais, o tráfico de drogas, a mineração clandestina e a invasão de terras por garimpeiros. E foi esse local que, há um ano, se tornou o cenário de um crime que ganhou as manchetes do mundo inteiro. O assassinato brutal do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Quarta-feira, 1º de junho de 2022. Dom e Bruno se encontram no município de Atalaia do Norte, no Vale do Javari. O jornalista inglês chegou ao local semanas antes. Ele colhia relatos de lideranças indígenas e ribeirinhos para o livro que estava escrevendo chamado Como Salvar a Amazônia. A dupla viajou de barco pela região em uma expedição que se estendeu até o domingo, 5 de junho, dia em que Dom e Bruno navegaram pelas águas barrentas do rio Itacoaí de volta para Atalaia do Norte. No meio do caminho, uma breve parada na comunidade São Rafael. Lá, Bruno tinha um encontro marcado com um líder comunitário para falar sobre invasores na região. O homem, conhecido como Churrasco, não apareceu. A dupla seguiu viagem e chegou a ser vista por moradores antes de desaparecer no rio. Só conversar com o Janes, aí mas não subiram não, né? Aí ele foi embora, virou lá, ali. Dali ninguém sabe, né? Que ninguém dá pra ver mais. Ainda no domingo, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, deu início às buscas. Mas foi na segunda-feira, dia 6, que o desaparecimento da dupla ganhou as manchetes dos jornais. Os dias seguintes foram marcados por buscas, investigações, protestos, prisões e vestígios de que um crime havia ocorrido. Foram necessários 10 dias para encontrar os restos mortais de Dom e Bruno em uma área de difícil acesso, 3 quilômetros mata adentro. 5 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento nos homicídios. Marido da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, Osinei da Costa de Oliveira, o dos Santos, irmão de Pelado, Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha, Gabriel Pereira Dantas, que teve a participação descartada e foi solto, e o peruano Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia. O laudo da Polícia Federal revelou que Bruno Pereira foi morto com 3 tiros, um na cabeça e 2 no tórax. Dom Phillips, por estar com o indigenista, foi assassinado com um tiro no tórax. Eles foram esquartejados, queimados e enterrados em uma área de mata fechada. Há relatos de que o indigenista era alvo constante de ameaças feitas por pescadores ilegais, garimpeiros e madeireiros. Poucas semanas antes do desaparecimento de Bruno, a Univaja registrou um boletim de ocorrência relatando ameaças aos integrantes da entidade. Além disso, em entrevista à jornalista Rosiane Carvalho, no mês de abril de 2022, Bruno contou que revelou crimes de servidores da FUNAI. Bom, Ituna e Piripura é um relatório bem denso assim, do observatório, né, do OPI, que é a base das ações judiciais. Né? Ituna tem questões criminosas até, né, envolvidas, denúncia contra o diretor da FUNAI, que despachou mandando diminuir a terra indígena, e a participação colaboracionista de alguns servidores que estão ali, carreiristas, ocupando cargos estratégicos na CEGIRC, né? CEGIRC é um departamento isolado. Mas a gente sabe de bastidores, de acordões aí rolando, de novo, com essa direção da FUNAI, alguns servidores metidos nisso, de diminuir a terra e liberar umas fazendas lá dentro. O coordenador jurídico da Univaja, Eliésio Marubo,
foi advogado de Bruno e diz que o indigenista foi muito perseguido. E de fato, o Bruno foi perseguido. Eu fui advogado do Bruno nos processos administrativos da FUNAI e resolvi dizer: Bruno, deixa que a sua defesa vai ser comigo. Você vai ser defendido por um índio, sim, e ligado a tudo que você acredita e tudo aquilo que a gente tem feito junto. E de fato, ele tinha muitas investigações. O celular dele várias vezes foi grampeado irregularmente, ilegalmente. Pessoas seguiam ele, pessoas ligadas às autoridades seguiam ele. Não é à toa que ele vivia naquele estado de insegurança o tempo inteiro. O jornal britânico The Guardian, para o qual Dom Phillips escrevia, diz que o anúncio das mortes do inglês e de Bruno Pereira destacou os perigos enfrentados por aqueles que ousam defender o meio ambiente e as comunidades indígenas do Brasil. Um relatório da ONG Global Witness, de 2020, apontou que pelo menos 20 ativistas ambientais foram mortos no Brasil, o que coloca o país como o quarto que mais mata pessoas ligadas à causa ambiental. A crise humanitária dos povos Yanomami trouxe o caso do garimpo ilegal para a grande mídia. Além de causar danos irreversíveis ao meio ambiente, o garimpo atrai a violência. O jornal britânico The Guardian, para o qual Dom Phillips escrevia, disse que o anúncio das mortes do inglês e de Bruno Pereira destacou os perigos enfrentados por aqueles que ousam defender o meio ambiente e as comunidades indígenas do Brasil. No Guardian, o trecho interpretado por Alex Ferreira. Era para ser uma das últimas viagens de Dom Phillips à Amazônia, o pontapé inicial de um livro que revelaria toda a exuberância e a complexidade da maior floresta tropical do mundo. Em vez disso, parece ter sido um capítulo final para Phillips e seu amigo Bruno Pereira. Vítimas de um crime brutal no Vale do Javari, extremo oeste do Amazonas. Bruno e Dom entram para um capítulo sombrio da história da Amazônia brasileira e se juntam a nomes como Maxiel Pereira dos Santos, indigenista executado com um tiro na cabeça em Tabatinga, Paulo Paulino Guajajara, um ativista ambiental indígena brasileiro e defensor da terra, morto a tiros por madeireiros ilegais em uma emboscada no Maranhão. José Cláudio Ribeiro e Maria do Espírito Santo também morreram lutando pela Amazônia em uma emboscada no município de Nova Ipixuna, no Pará. Dorothy Stang, Chico Mendes, nomes que se empilham através da história. Pessoas que, assim como Dom e Bruno, se dedicaram à proteção dos povos e da floresta. Um levantamento do Human Rights Watch, ONG de defesa dos direitos humanos, mostra que há relação direta entre desmatamento, organizações criminosas, narcotráfico, garimpo e a violência contra ambientalistas no Brasil. Um relatório da entidade de 2022 aponta que o Brasil é o país mais letal para defensores ambientais. Entre os anos de 2012 e 2021, 342 pessoas foram assassinadas, mais de 85% delas na Amazônia. A Comissão Pastoral da Terra também indicou que, de 2009 a 2019, houve mais de 300 mortes no país, registradas em conflitos envolvendo demarcação de terras e recursos naturais na Amazônia. O ativista e facilitador no grupo Greenpeace Manaus, Matheus Siqueira, afirma que nos últimos anos a proteção dada a ambientalistas, que já era pouca, piorou por causa de políticas públicas em desfavor do meio ambiente e de quem o defende. A fiscalização diminuiu e os crimes aumentaram no país. E, consequentemente, as áreas controladas pelo crime aumentaram na Amazônia. Quem vai para campo fazer pesquisas, investigações, ou mesmo quem vai levar ajuda aos povos indígenas, por exemplo, corre um enorme risco nesse Brasil paralelo que existe na Amazônia, onde o Estado não se faz presente e quem comanda são garimpeiros, madeireiros, grileiros. Infelizmente, o caso do Dom Phillips e Bruno Pereira retratam muito bem isso. Hoje, a situação no Vale do Javari não é tão diferente do que era antes do crime. Após os homicídios, indígenas da região chegaram a ser ameaçados e atacados. A líder indígena Silvana Marubo relata a insegurança que os povos ainda sentem. Não queremos viver aqui na nossa região amedrontados, com medo. Queremos viver em paz. Dom e Bruno. 2 nomes. 2 pessoas conhecidas mundialmente pelo destino que tiveram. Um caso ainda em andamento, sendo esclarecido através dos olhos dos suspeitos. Depois de um ano, as vozes a serem ouvidas são as de Amarildo, Osinei e Jefferson. É junho de 2023. Um ano após os assassinatos de Dom Phillips e Bruno Pereira na terra indígena Vale do Javari. Até agora ninguém foi condenado,
mas a Polícia Federal indiciou 5 pessoas. Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, Osinei da Costa de Oliveira, o dos Santos, irmão de Pelado, Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha, Rubens Vilar Coelho, o Colômbia, e Jânio Freitas de Souza. Os 2 últimos foram indiciados nesta semana, mas já estavam presos por outros crimes desde o ano passado. Colômbia por falsidade ideológica e Jânio por associação criminosa para pesca ilegal. As investigações apontam Rubem Vilar como o mandante das mortes de Dom e Bruno. Ele também é suspeito de liderar uma organização criminosa de pesca ilegal no Vale do Javari, da qual Jânio e Amarildo faziam parte. Colômbia já tinha sido descrito em um relatório da Univaja, de março de 2022, como o maior comprador de peixes e financiador de invasões do território indígena do Vale do Javari. Entre os indícios que apontam Colômbia como mentor intelectual das mortes, a Polícia Federal destacou o fornecimento das munições para Jefferson e Amarildo e também o pagamento do advogado de defesa dos acusados. Já o pescador Jânio, que conversou com Dom e Bruno pouco antes de eles desaparecerem, é apontado pela polícia como a pessoa que avisou os assassinos sobre o trajeto que a dupla faria de barco. Amarildo, Osinei e Jefferson foram presos ainda em junho, dias depois dos assassinatos. O trio responde por duplo homicídio e está em presídios federais no Paraná e Mato Grosso. Em maio, no primeiro depoimento à Justiça, os réus mudaram a versão contada inicialmente à polícia e passaram a alegar legítima defesa. Em audiência, Pelado, que já tinha confessado ter matado e esquartejado Dom e Bruno, afirmou que o indigenista atirou primeiro. Quando o senhor diz confessar o crime, o senhor está dizendo que o senhor atirou primeiro no Bruno ou foi o Bruno que atirou no senhor? Foi ele que atirou primeiro em nós, senhor. O Bruno que atirou primeiro em vocês? Foi, senhor. O que aconteceu? O senhor não fez nada com relação a ele e ele atirou em vocês? Foi, assim mesmo, senhor. Nós saímos, nessa hora uma bala passou, aspiando perto do meu ouvido. Aí nós saímos do porão da parede, disse pra ele, Jefferson, cuidado, Jefferson. Aí ele saiu, mas nessa hora aí dentro, deitado no banco da banheira, peguei uma nossa arma e comecei a atirar, lá. Mesmo após um ano do duplo homicídio, a tensão na região do Vale do Javari ainda é a mesma. A afirmação é do procurador jurídico da Univaja, Eliésio Marubo, que também comenta sobre a continuidade dos trabalhos de Dom e Bruno. Aliás, essa pauta que ele trabalhava era uma pauta que é a mesma pauta que nós defendemos na atualidade. Temos feito grande atuação, sobretudo no mundo político. De fato, nós temos tido todo cuidado de dar continuidade ao trabalho dele. O trabalho de Dom também tem tido continuidade, né? Uma vez que a imprensa brasileira e a imprensa internacional tem dado muito espaço para essa pauta, né? Nós temos dialogado muito com a imprensa do interesse da coletividade, também do interesse das populações indígenas, chamamos sempre atenção para as populações de indígenas isolados. Em uma entrevista exclusiva para essa reportagem, o coordenador da equipe de vigilância da Univaja, geógrafo indigenista Carlos Travassos, afirmou que a violência sempre esteve presente na região, mas aumentou com a impunidade do assassinato de Maxiel Pereira dos Santos, em 2019. Ainda segundo Travassos, o clima no Vale do Javari ainda é pesado, e invasões e ameaças também permanecem. E é justamente sobre essas ameaças que Maria Emília Coelho, do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de recente contato, comenta. Ela teve contato direto com o jornalista inglês Dom Phillips, que dedicou a carreira para relatar a crise ambiental, exploração ilegal de recursos naturais e os problemas das comunidades indígenas. Para Maria Emília, quem denuncia corre riscos. É uma situação que, infelizmente, está ficando um pouco corriqueira, né? Justamente por conta dessa atuação do crime organizado agora, né? Então, assim, a violência, né, na Amazônia aumentou muito, a gente sente isso nas próprias cidades, né, e nos territórios. Então, quem está denunciando, né, quem está fazendo esse trabalho de denúncia, corre riscos. Segundo um levantamento da organização Repórteres Sem Fronteiras, desde o assassinato de Dom e Bruno no Vale do Javari, foram registrados 62 casos de violência contra jornalistas, equipes de reportagem ou meios de comunicação na Amazônia. O presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas, Wilson Reis, explica que, ainda hoje, casos como o de Dom e Bruno estão suscetíveis a se repetir. Dom Phillips e Bruno Pereira. 2 nomes que se tornaram sinônimo de resistência de uma luta que não terminou neles.
Violência no Vale do Javari, violência contra ambientalistas, violência na Amazônia. Não existe paz silenciosa. A violência continua e ela não começou agora. Dom e Bruno morreram protegendo os povos indígenas de problemas que são causados majoritariamente por negligência. Caso você tenha uma denúncia de crime ambiental, você pode ligar para o IPAAM. O número é 2123-6700. Se você tiver uma sugestão de pauta para um futuro projeto como esse, nossas redes sociais são Band News Difusora em todos os lugares. Apuração e pesquisa, Cindy Lopes e Renan Gardini. Apresentação, Cindy Lopes e Renan Gardini. Edição e sonorização, Renan Gardini. Intérprete, Alex Ferreira. Narração, Thaís Gama.